Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de regras da casa. Hoje ensinarei para vocês como é que se joga Animix, um jogo aí trazido pela Paper Games, lançamento da Paper Games, que eu tô ansioso, empolgado para jogar desde o seu anunciamento lá no Paper Games Inside, no meio do ano. Vamos lá então para a preparação do jogo? Sem enrolação, a preparação de Animix ela é bem variável, depende muito, da quantidade de jogadores que você vai jogar. E ele é um jogo que suporta de 2 a 6 jogadores. Em 2 jogadores, nós vamos escolher 3 espécies. Tá? O jogo vem com 8 espécies: os macacos, os pelicanos, os pinguins, os leões, os periquitos, camaleões, elefantes e lobos. Então a primeira coisa que você vai definir é quais espécies vão participar do jogo. E aí pode ser feita de forma aleatória, ou você pode mesmo escolher quais espécies você quer para aquela partida. Então, como eu falei, numa partida de 2 jogadores você vai utilizar 3 dessas espécies. E a quantidade de espécies é sempre a quantidade de jogadores mais 1. Então, numa partida de 2 jogadores você vai usar 3 espécies. Numa partida de 3 jogadores você vai usar 4 espécies. Numa partida de 4 jogadores você vai usar 5. 5 jogadores, 6 espécies. E 6 jogadores, que é o máximo, você vai utilizar 7 espécies. Acho que deu para entender, né? Aqui no exemplo do vídeo eu vou fazer uma preparação para 3 jogadores. Então eu vou escolher 4 espécies e vou montar o setup aqui para vocês. Depois de escolhidas as 4 espécies, pegue todas as outras cartas de espécie e devolva para a caixa. Elas não serão mais utilizadas nessa partida. Depois de definidas as espécies, embaralhe todas as cartas de espécie. Só para informação, cada espécie possui 10 cartas iguais. Então numa partida de 3 jogadores com 4 espécies, teremos 40 cartas que nós vamos embaralhá-las. Depois de embaralhadas, nós vamos montar a área regular, que é a grade que fica na mesa. E isso também varia pela quantidade de jogadores. Tá? Numa partida de 2 jogadores, você vai fazer 4 linhas por 4 colunas. Numa partida de 3 jogadores, que é a que eu vou utilizar aqui de exemplo, nós utilizaremos 4 linhas e 5 colunas. Desta forma. Já numa partida de 4 jogadores, você vai utilizar 5 linhas e 5 colunas. De 5 jogadores, 5 linhas e 6 colunas. E de 6 jogadores, 6 linhas e 6 colunas. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês, mas vocês podem facilmente consultar no manual, e ver lá quantas espécies e qual é o tamanho da área regular. Depois de montado a área regular, com as cartas que sobraram, nós vamos distribuir as mãos dos jogadores. Numa partida de 2 a 5 jogadores, cada jogador terá na sua mão 6 cartas à sua disposição. Numa partida de 6 jogadores, cada jogador receberá apenas 5 cartas. Como eu estou fazendo aqui um exemplo para 3 jogadores, 6 cartas para o jogador número 1, 6 cartas para o jogador número 2, e 6 cartas para o jogador número 3. Mas Gui, sobrou 2 cartas, o que eu faço com elas? Devolva para a caixa sem olhá-las, e isso dá uma dinâmica muito legal para o jogo. Como última parte da preparação, pegue todos os tokens de montanha e coloque na mesa ao alcance de todos os jogadores. Agora é só definir o jogador inicial, o manual sugere que seja feito aleatoriamente, ou você escolhe a forma que você quiser, e podemos começar a jogar Animix. Em Animix tentaremos fazer a maior quantidade de pontos possíveis, combinando animais e suas espécies. Cada jogador poderá fazer uma entre 2 ações possíveis. A primeira delas, o jogador pode escolher uma carta da sua mão e baixá-la na sua frente. E aqui vai uma nota importante: você pode a qualquer momento olhar as cartas que você baixou, mas você não pode substituí-las, elas ficarão lá até o final do jogo. Outra ação possível é pegar uma carta do centro da mesa, da área regular, e colocá-la virada para baixo na sua área de jogo. Se você fizer isso, deverá pegar uma das cartas da sua mão e substituir a carta que estava na mesa. Depois disso, pegue uma ficha de montanha e coloque na carta que você acabou de colocar na área regular no centro da mesa. Essa ficha de montanha, ela trava o animal no centro da mesa. Isso significa que nenhum jogador pode mais pegá-la durante esse jogo.
Depois de fazer uma dessas duas ações possíveis, você passa a vez para o próximo jogador, e assim o jogo vai seguindo até que todos os jogadores tenham baixado todas as cartas da mão, estejam sem nenhuma carta na mão, com todas as 6 cartas viradas para baixo. Lembrando que uma partida de 6 jogadores serão 5 cartas. E então o jogo se encerra e nós vamos para a pontuação final. E neste momento é quando os jogadores vão revelar todas as suas cartas viradas para baixo. E nós vamos para a resolução dos pontos. Depois que todos os jogadores tiverem revelado as suas cartas, nós vamos para a contagem dos pontos. Você só pontuou uma espécie se você for o jogador que tem a maioria daquela espécie na sua área de jogo revelada. Se houver empate, a pontuação daquela espécie ela é dividida entre os jogadores empatados, arredondado para baixo. Neste exemplo, esse jogador está pontuando pela espécie dos macacos. Este outro jogador está pontuando pela espécie dos pinguins. Jogador 2 e 3 estão empatados e pontuando pelas espécies do leão. E todos os 3 jogadores empataram em pelicanos e vão dividir a pontuação entre 3. Some todos os pontos que você fez pelas espécies que você tem a maioria, e o jogador com a maior pontuação é o grande vencedor. Em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. E é assim que funciona o jogo Animix. Ele é super simples e super fácil. Agora eu vou explicar para vocês como cada espécie pontua no jogo. E essa é uma parte bem legal, porque cada espécie pontua de formas diferentes de acordo com as cartas que sobraram na área regular no centro da mesa no final da partida. Começando pelos macacos, os macacos pontuam 2 pontos por cada macaco na coluna que tiver mais macacos. Neste exemplo aqui, a coluna 3 e 4 estão empatadas com 2. Isso significa que o jogador que pontuar pela espécie dos macacos, nesse caso o jogador número 1, vai fazer 4 pontos. 2 pontos por macaco na maior coluna. Paralelo aos macacos, nós temos os elefantes, que eles pontuam da mesma forma, só que ao invés de coluna, são por linhas. Neste exemplo aqui, a linha que tem mais elefantes é a linha 2, que tem 2 elefantes na mesma linha. Dessa forma, o jogador que pontuar pelos elefantes vai pontuar 2 pontos por elefante. Neste exemplo, o jogador número 2 e número 3 estão empatados, então eles dividem os 4 pontos de elefantes da partida. O jogador número 2 ganha 2 pontos e o jogador número 3 ganha os outros 2 pontos. A pontuação dos pinguins funciona da seguinte forma. O jogador que tiver a maior quantidade de pinguins vai fazer 2 pontos por pinguins no maior grupo conectado de forma ortogonal. Neste exemplo aqui nós temos esse grupo de pinguins conectados de forma ortogonal. Então nós temos 4 pinguins, este outro pinguim não está no grupo porque não é conectado de maneira diagonal. Neste exemplo, o jogador número 3, que tem a maioria dos pinguins, faria então 8 pontos sozinho. Os pelicanos funcionam da mesma forma que os pinguins, mas ao invés de serem conectados de forma ortogonal, eles são conectados de forma diagonal. Você pontua por pelicanos conectados de forma diagonal. Neste nosso exemplo, o maior grupo de pelicanos é este aqui, conectados de forma diagonal. Então nós temos um grupo de 3 pelicanos. E eles também fazem 2 pontos por pelicano conectado neste grupo. Neste exemplo, então, o grupo de pelicanos está valendo 6 pontos. Mas, nesse caso, todos os jogadores empataram na quantidade de pelicanos que eles têm. Então, os 6 pontos são divididos entre os 3 de maneira igual. Cada jogador recebe 2 pontos. Vamos então para as outras 4 espécies disponíveis no jogo. Começando pelos leões. A espécie dos leões pontua 11 pontos, menos a quantidade de leões disponível na área regular no centro da mesa. Então, neste caso, temos 4 leões no centro da mesa, 11 menos 4, 7 pontos. Então, o jogador que tiver mais leões, neste caso o jogador número 1, ganha então 7 pontos. E os leões têm uma particularidade muito interessante. Para você pontuar os leões, tem que ter pelo menos um leão no centro da mesa. Se não tiver nenhum leão no centro da mesa, os leões não pontuam. Vamos então para os lobos. Os lobos pontuam 2 pontos por cada lobo que estiver na extremidade da área regular, na última linha ou na primeira coluna ou na última coluna. Neste caso aqui temos 3 lobos nas extremidades, totalizando 6 pontos. E o jogador com a maior quantidade de lobos, neste caso, é o jogador número 2, que faz então 6 pontos. Vamos então para os periquitos. Os periquitos você faz 4 pontos por par de periquitos conectados de forma ortogonal. Um detalhe importante é que um periquito ele só pode participar de um único par. Neste exemplo, temos um par de periquitos aqui, totalizando 4 pontos,
e outro par de periquitos aqui ou aqui. Como esse periquito não pode fazer parte de 2 pares, temos 2 pares de periquitos na mesa, totalizando 8 pontos de periquito. Neste exemplo, todos os jogadores estão empatados com a quantidade de periquitos na sua área de jogo, então vamos dividir os 8 pontos entre os 3 jogadores disponíveis. Como temos que arredondar para baixo, cada jogador recebe apenas 2 pontos pelos periquitos. E a última espécie são os camaleões. Na hora de pontuar a espécie do camaleão, você vai ter que procurar na mesa o camaleão que está conectado a mais espécies diferentes de forma ortogonal, podendo ser também outros camaleões. Ficou confuso? Espera aí que eu te mostro aqui na mesa como é que funciona. Temos vários camaleões na mesa. Vamos começar por esse daqui. Ele está conectado a um outro camaleão e a um leão. Então ele está conectado a 2 espécies diferentes. Este camaleão de cima está conectado a um periquito, outro periquito e outro camaleão. Então ele também está conectado a 2 espécies diferentes. Mais um camaleão aqui conectado com 2 espécies diferentes. Periquito, lobo e lobo. Este outro camaleão está conectado a 3 espécies diferentes. Outro camaleão, um lobo e um periquito. E por fim, este camaleão, está conseguindo a sua totalidade de pontos possível, porque ele está conectado a 4 espécies diferentes. Um camaleão, um lobo, um leão e um periquito. Dessa forma, somente este camaleão vai pontuar para a espécie dos camaleões. E ele pontua 2 pontos por espécies diferentes conectadas. Então, neste caso, este camaleão está valendo 8 pontos. E o jogador número 3 tem 3 camaleões, então recebe os 8 pontos. E é assim que se joga Animix, o mais novo lançamento da Paper Games. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Como de costume, já sabe, né? Ficou alguma dúvida? Eu não expliquei direito? Coloque aí nos comentários que eu vou responder e tentar esclarecer melhor para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele like, considere se inscrever no canal, e fiquem ligados porque vai ter gameplay desse jogo também aqui no Casal dos Jogos. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, @casaldosjogos. Eu vou ficando por aqui, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau! Numa partida de 1 até 5 jogadores, todos os jogadores vão ter 6 cartas. Somente numa partida com C de 1, o jogo nem é salvo.